Alô, segunda-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado no Tomazão TV, abençoada semana, vamos começar mais uma, e olha que é uma semana importantíssima, principalmente para o Remo, para o Paysandu, mais ainda, porque o Paysandu joga na sexta-feira contra a equipe do Atlético Goianiense, e qualquer tipo de resultado que não seja vitória do Paysandu, lamentavelmente decreta o descenso do Paysandu à Série C. Mas a diretoria tomando providências, o presidente Roger reúne grupo de apoio para uma junta governativa para mudar e planejar o Paysandu para 2026. Vamos falar sobre isso. E o Remo que retoma os trabalhos nesta segunda-feira para o jogo de domingo contra a equipe da Chapecoense, que joga ainda hoje. É o único que pode tirar o Remo da segunda colocação, mas no máximo colocar o Remo na terceira. A Chape, que joga contra o Operário lá na Arena Condá, tá certo? Vamos lá com o Tomazão TV, para você que está ligado aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho para receber as notificações, o like é importante para a gente fazer o Tomazão TV ficar mais forte. Estamos subindo, vamos chegar já aos 39 mil, com 40 mil anuncio os prêmios do sorteio dos 50 mil. É sempre com expectativa. Então vamos em frente. Como não há muito, apenas a repercussão do que aconteceu no final de semana, o Paysandu de folga, o Remo de folga no domingo, retomando os trabalhos nessa segunda-feira, o Remo e também o Paysandu. O Paysandu que vai hoje, né, o presidente Roger, garantido pelo que comentou ontem, falando comigo, numa reunião com apoiadores do clube. É tipo uma formação de junta governativa, só que não é ele saindo da presidência, ele é o presidente do clube, vai continuar comandando as ações do Paysandu. É para reorganizar o clube e fazer o planejamento para 2026, independente do que vai acontecer no restante da competição. O Paysandu ainda tem 4 jogos para fazer, começando na sexta-feira com o Atlético Goianiense, que perdeu para o CRB ontem. Estava ganhando, perdeu de virada, também já é um time que está praticamente ali, que não briga para subir nem para cair, já não fede nem cheira na competição, né? E o Paysandu, que depende ainda de alguns resultados, mas assim, muito difícil, até pelo que a gente viu no jogo de sábado na Curuzu contra o Avaí e pelas declarações do técnico Márcio Fernandes. O Paysandu tem que projetar realmente 2026. E a principal informação é essa reunião e uma coletiva que será dada pelo presidente Roger. E eu tenho uma entrevista com ele programada para essa semana e a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu na temporada e avaliar o que virá pela frente, o que pensa o presidente do Paysandu, Roger Aguilera. O Remo retoma os trabalhos e aí tem a preocupação com o Panagiotti, que é o jogador que não deve jogar no domingo contra a Chapecoense, questão muscular. E aí o jogador teria que se preparar para o jogo contra o Novo Horizontino na outra semana, que é o mais viável. Agora, Marcelinho, Nico Ferreira, provavelmente vão se apresentar e treinar normalmente, que não há nada grave. E o Léo Lang também, juntamente com o Igor Vinha, que está totalmente recuperado. E aí agora vai ficar por conta do Guto, que ou mantém o Léo Lang ou promove a volta do Igor Vinhas, enquanto o Marcelo Rangel, que aliás vai dando um show de recuperação nessa pós-cirurgia no joelho. Inclusive já andando sem muleta em menos de uma semana de cirurgia, que foi na segunda-feira passada. Bom, hoje, só para a gente finalizar, e não tem assim muita coisa para destacar, apenas essa preocupação com a questão médica no Remo, mas teremos uma semana para o Remo poder, através do NASP, recuperar os jogadores. Acho que o mais grave é o Panagiotti. Hoje eu tenho um convidado especial, meu querido companheiro Guilherme Guerreiro. Guerreirão, falando dos opostos, da situação atual de Remo e Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B. E ele está aqui comigo para dar sua palhinha. Fala aí, Guerreirão. Olha, Tomazão, sinceramente eu não recordo, não lembro de ter vivido uma situação tão díspare, tão antagônica, né? Tão diferente, situações absolutamente inversas. Então, o Remo
brigando em cima e o Paysandu rebaixado. Uma diferença gigante. O Remo tem mais do que o dobro da pontuação do Paysandu nesta Série B. Nós fizemos até um exercício ao longo da semana para ver pesquisas, em relatos, se havia alguma vez ocorrido isso em competições nacionais. Estou falando em competições nacionais. E não conseguimos registro parecido. O Remo pode ser o campeão da Série B e o Paysandu pode ser o lanterna da Série B. Temos 4 rodadas ainda para viver isso. O Paysandu rebaixado virtualmente e o Remo consolidado no G4 da competição. Então, é algo assim assustador. Dentro da mesma competição, uma campanha tão exitosa como a do Clube do Remo e uma campanha tão desastrosa como a do Paysandu. Não vejo perspectiva para o Paysandu na temporada 2026 se não houver um choque de gestão. E no Clube do Remo, o acesso para a Série A, o acesso para a primeira divisão vai significar uma subida de patamar gigantesca para o Leão Azul. É verdade, e realmente é uma situação muito complicada. Agora, para o Remo, principalmente, como diz o Guerreiro, que vai dar um salto extraordinário, nos 6 jogos, 6 vitórias, sob o comando do Guto Ferreira. Nunca na história do Remo aconteceu uma situação como essa num campeonato nacional. Resultados de ontem, para a gente fechar. CRB 2, Atlético Goianiense 1, é o próximo adversário do Paysandu, na sexta-feira, 19 horas. E o Vila Nova empatou com a Ferroviária 2-2. Hoje, para fechar a 34ª rodada, teremos Chapecoense e Operário, 19 horas, e às 21h30 tem Atlético Paranaense e Amazonas. Para o Remo perder a segunda colocação, só a vitória da Chape. Se a Chape empatar, o Remo continua em segundo e a Chape vai para terceiro, jogando a equipe do Novo Horizontino, aliás, o Goiás para a quarta colocação, tirando o Novo Horizontino ali do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tomara que dê tudo certo. O Leão está solidificado no G4, isso é o que é mais importante. E domingo vai ter a Chape, enquanto que na sexta, Paysandu tem o Atlético Goiás. Valeu! Durante a semana tem muita informação para você no Tomazão TV. Aquele abraço.